Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E tem muitas pessoas que estão enviando, né, o seu áudio para fazer uma participação aqui. E é isso que eu queria, dar voz para que vocês possam contar a história. Uma maneira curtinha, resumida, mas assim é uma voz que você tem aqui. E como nós estamos fazendo de tudo para manter sempre essa corrente do bem, é para isso que a gente está fazendo esse projeto. E eu vou soltar então mais um áudio de uma pessoa que enviou para a gente. Vou ouvir também agora junto com vocês e a gente faz o comentário depois também sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Olá, queridos ouvintes aí do canal do Paulo. Atualmente eu moro em São Paulo, meu nome é Sávio. Para mim é uma oportunidade muito grande poder estar aqui e poder falar um pouco sobre a minha experiência na corporação. Eu não sei que horário que vai ser vinculado esse pequeno depoimento, mas bom dia, boa tarde, boa noite. A minha vida na corporação ela começou muito cedo. Eu tinha 6 anos quando eu conheci e meus pais foram batizados. Eu esperei então até os meus 8 anos para que eu pudesse ser batizado também. Então eu vivi todas as etapas, né, na corporação, primária, rapazes, seminário, missão, casamento no templo, seguindo toda a ordem, tudo aquilo que é exigido de um membro da corporação. Em todo esse trajeto eu sempre vi que tinha muitas formas diferentes de tratamento, sendo que se prega que o Deus é um Deus único, que ele não faz acepção de pessoas, mas você é o que você tem e as pessoas te julgam em tudo. E um ponto muito forte também que eu vi é a coerção que existe, né? Você é obrigado a fazer muitas coisas que você não quer. Então, durante toda essa jornada, esse trajeto, meu primeiro teste de fé nessa corporação foi quando eu, então, depois de ter trabalhado 2 anos de graça para eles, retorno cheio de empolgação e querendo servir e tudo mais na ala. E aí eu escuto a seguinte frase do coordenador do antigo SRE, que eu nem sei se existe. Ele falou para mim: você não é mais importante que ninguém. Vá você mesmo conquistar o que você quer. Então foi aí a minha primeira decepção com a corporação, onde eu não tive direito de conseguir a bolsa de estudos que tanto eu almejava, né? E aí eu fui relevando, sempre ouvindo a máxima que as pessoas sempre dizem na corporação: a igreja é verdadeira, porém as pessoas são falhas. E assim você vai empurrando muitas coisas na sua vida. Mudei de cidade, tive oportunidade de trabalho, tive muitos chamados, até que quando eu estava servindo como secretário executivo da Estaca, aconteceu o que foi o ápice, foi a prova final do meu teste de fé na corporação. Eu servia como secretário executivo da Estaca e teve uma atividade dos rapazes. Foi coordenada, foi feito todo o planejamento entre alas. E o meu enteado, ele sofreu um acidente e literalmente ficou entre a vida e a morte. Ele teve um traumatismo craniano, teve edema cerebral e nós levamos ele para o pronto-socorro. Ele ficou na UTI, ficou dias e dias internado na UTI. Então, resumindo a história, milhares de reais de custos com UTI, internação, remédios e tudo mais. E a igreja não me deu nenhum suporte. A corporação, na verdade, não me deu nenhum suporte, né? Eu recorri em todas as esferas: bispo, presidente de Estaca, autoridade diária, os 12, e simplesmente fui ignorado. Então essa experiência, ela me fez pensar o seguinte: quanto vale uma vida? Eu vou já explicar o porquê dessa minha pergunta. Até então fui recebido pelo bispo e eles simplesmente me disseram: nós não vamos te ajudar em nada porque seu dízimo está atrasado. Simples assim. Então tudo aquilo que eu acreditava, tudo aquilo que eu pensava ser verdade, caiu por terra, não existia mais para mim. E desde então, desde 2016, eu não piso mais nessa corporação, porque lá pode ter tudo, menos o verdadeiro amor de Cristo. Sávio
Obrigado por ter enviado o seu relato. A gente tem muito a falar aqui hoje, muita coisa para falar. Eu fico indignado com a história igual o Sávio trouxe, porque não é isolado, né? Ele trouxe muitos detalhes, mas muita gente, eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo, que ouviu esse relato, está se identificando com alguma coisa aí. Porque a corporação, né, ela tem um jeito típico de tratar as pessoas. É assim. Às vezes ela é seletiva com quem quer, com quem é amigo de líderes e tal, e às vezes você está precisando do mesmo programa que um filho de líder tem, por exemplo, e você não consegue. Isso é muito seletivo. Eu fico muito triste de saber disso e que eu fiz parte e achava que isso era correto. É lógico que às vezes até eu senti discriminação lá dentro, mas como eu estava coagido, coerção, aquela coisa, você não percebe. Ah, então talvez não era para mim, eu não sei o que tem, sei lá como que a gente tenta massagear essa situação quando a gente está lá, mas isso acontece. É muito complicado. Por exemplo, o Sávio falou, ele é uma pessoa tradicional, desde de pequeno na igreja e tal, fez tudo o que o protocolo pede, provavelmente serviu, né, com a missão que ele falou, e muitos outros chamados que serviu também como liderança, pelo que eu entendi. Aí você acaba pensando, poxa, que tipo de pessoa... que tipo de líderes da igreja que não reconhecem um tipo de pessoa como o Sávio, por exemplo, por ter se esforçado? E quantas outras pessoas estão ouvindo aqui agora, e eu tenho certeza que até quem está com a recomendaçãozinha no bolso aí ouvindo aqui, sabe, você deve reconhecer que você fez muito pela corporação e muitas das vezes você precisou e não teve o retorno. Ou simplesmente o reconhecimento por prestar um grande trabalho e às vezes você precisou em algum momento. É isso, as formas de tratamento realmente são diferentes, igual o Sávio falou. As pessoas, é tão nítido, tão claro como a luz do dia, que às vezes, por exemplo, um líder de um eclesiástico na igreja, com um cargo alto lá, e às vezes ele tem um filho ou tal, alguém que é meio protegido, da mesma panelinha, consegue mais coisas e outros não. Isso é verdade. Isso é verdade. Você com a recomendação no bolso que está ouvindo, você sabe que isso é verdade. E é isso, eles julgam mesmo, sabe? Ele falou sobre julgamento também, as pessoas julgam de acordo com o que acham que deve julgar. E depois coloca o sagrado, isso aí já é desde Joseph Smith. Né? Ele joga o sagrado no conceito que ele mesmo tira a respeito das pessoas. E é isso, né? A coerção, tudo que a gente vê lá dentro. O Sávio comentou que ele precisou uma vez daquele fundo perpétuo de educação, se é isso que eu entendi, né? Se eu não me engano. Quantas histórias eu ouvi que me deixaram indignado. Pessoas que serviram na igreja desde jovem, aí foram lá servir o tempo, né, 1 ano e meio ou 2 anos para uma missão de tempo integral para trazer dizimistas para a corporação. Aí ele volta e ele precisa do fundo perpétuo porque ele perdeu 2 anos ou 1 ano e meio de se qualificar. Aí ele vai chegar até esse programa da igreja e alguém vai falar para ele, não dá isso, tem que fazer isso, e coloca N coisas, milhões de empecilhos no meio e muitos não conseguem. E eu sei que você que não conseguiu o fundo perpétuo que está me ouvindo sabe que isso acontece. Mas vai ter alguém que fala, não, mas eu consegui o fundo perpétuo, me formei, tudo fantástico. Ok, você é uma exceção, mas eu já falei aqui, não diminui a história das outras pessoas porque é diferente da sua. Muita gente não conseguiu. E porque colocam empecilhos. Irmão, você tem que falar com tal, tem que fazer isso, tem que fazer o cursinho tal. E enche você de protocolos que às vezes você não consegue fazer, porque você também já chega quebrado da missão, tem que levantar uma estrutura, e às vezes tem que trabalhar, e você não consegue correr atrás de tudo, e cada vez colocando empecilhos. O fundo perpétuo, quando surgiu eu lembro, nossa, vai mudar o conceito agora das pessoas da igreja, mas quem não consegue fica lá machucado com isso. Porque sente que foi desmerecido, porque a pessoa geralmente ela serviu na igreja, geralmente foi um missionário e fez tudo que o protocolo pede para chegar e alguém, um líder, sei lá, e fala assim, não sei, não pode, você não consegue. Mas é lógico, quando você é um filho de líder, por exemplo, um líder alto, lá consegue rapidinho, sai tudo facinho. E isso acontece. É o pré-julgamento que fazem, ou por fazer parte de panelinha, ou você já tem uma influência. Mas aquele lá isolado, filho da irmã, simples, que foi missionário, serviu volta, vai lá ver o empecilho que às vezes colocaram na frente dele para ele conseguir o fundo perpétuo de educação.
Isso acontece. Ah, mas não acontece, não me venha com isso, não cola mais. Para mim não cola mais. Ah, mas eu consegui, eu falei que a sua história pode ser diferente. Isso é um absurdo. O Sávio comentou também, relacionado ao enteado dele, que alguma atividade na igreja, se eu entendi bem, né? Sofreu um acidente, traumatismo craniano, alguma coisa assim, traumatismo. E eu fiquei pensando a respeito disso, que a igreja não quis ajudar depois. Vocês têm ideia do que é isso? Eu já peguei atividades, por exemplo, de primária, em que eles não estavam com todo o cuidado, por exemplo, com as crianças. Né? Quem acompanha sempre o podcast aqui sabe que eu passei por uma experiência uma vez de chegar à noite numa atividade que estava tendo na capela para buscar uma criança. E quando eu cheguei lá, né, eu vi crianças no estacionamento, tudo escuro, algumas indo para o portão aberto. Aí eu até falei, nossa, o presidente da primária, não, tem crianças lá fora, não estava vendo, deixa eu ir lá buscar. Que responsabilidade que tem! E se acontece alguma coisa, é os pais que vão se ferrar. E o português tem que ser falado claro, é os pais que vão se ferrar. Porque se depender dessa corporação aí, você já sabe como é que é. É o que eu falo, não vem aqui passar pano para coisa que você sabe que não acontece. Eu já entrei em sala de bispado e falei assim, ó, eu peguei essa situação. E se acontecer alguma coisa, mas a gente tem que ver, tal, você está sendo muito radical com as atividades. Radical porque não é os seus filhos. Isso aí me deixa indignado. A corporação ela tem o jeito característico de, se não precisa cair no meu colo, então a culpa é sua. E olha só, ele falou claramente aqui, que foi milhares de reais com tratamento, com um filho que foi dentro de uma atividade da corporação, e ela não quis arcar com as coisas. Vocês entendem? É lógico que o Sávio nunca mais tem que pisar nesse lugar. E faça favor de realmente cumprir isso. Porque não merece sua presença lá, a presença do seu enteado, da sua família. Porque olha só como é que é essa corporação. Mas você é muito duro com o que você fala. Olha a história dessas pessoas. Se você está na ala dos unicórnios, na estaca do arco-íris, ok. Mas tem gente real que sofre lá dentro e sofreu. Então se você viu algo, né, no relato do Sávio, que às vezes remeteu muita coisa que você também sofreu dentro dessa corporação, deixa nos comentários para ele ver que você ouviu o relato dele. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, essas coisas existem dentro dessa corporação sim, e não adianta passar pano para essas coisas. É isso. Realmente fiquei indignado também com essa história, obrigado Sávio pela riqueza de detalhes que você trouxe. E eu tenho certeza, alguém está ouvindo agora e falando, eu passei por algo semelhante. E as pessoas têm que ver que aqui tem empatia. A história, quando você dá o seu relato aqui e tal, e a gente traz para cá, é uma verdadeira empatia. Para mostrar que tem pessoas que passaram por coisas semelhantes igual a sua. Você não é uma pessoa perdida com sua história, não. Muitas pessoas que abandonaram essa corporação também sofreram lá dentro coisas semelhantes, às vezes pior. E é isso, tá? Então, se você quiser mandar seu relato, vou deixar aqui na descrição no YouTube o link do WhatsApp oficial do canal Mormon Uma Ova Podcast, para que você envie seu relato de aproximadamente 2 minutos. Se passar um pouquinho não tem problema, mas é só para não ficar tão grande, porque a gente também tem os comentários depois que a gente faz aqui depois do relato. Tá bom? Então não deixe de enviar sua história, sempre falando o seu nome, de onde você é e fazendo o relato. Tá bom? E é isso. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.